Nesse vídeo, eu vou te ensinar uma das técnicas mais importantes do meu curso de preparação para o parto, algo que até então só as minhas alunas tinham acesso. Então, se você está se preparando para o parto, assista até o final, porque a técnica de respiração que eu vou ensinar aqui vai te ajudar, com certeza, a ter um parto mais tranquilo e mais fácil. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga e a minha missão é usar a biologia para ajudar mulheres a se prepararem para o parto e alcançarem experiências de parto mais leves, naturais e mais tranquilas. Eu vou dividir esse vídeo em 4 partes. Na primeira parte, eu vou explicar os benefícios da técnica de respiração ou de você ter uma técnica de respiração para usar durante o trabalho de parto. Depois eu vou te explicar como que essa técnica funciona, como que ela atua no seu corpo e ajuda o seu trabalho de parto a fluir melhor. Depois eu vou explicar a técnica em si e por último eu vou explicar como você pode praticar essa técnica antes do parto começar. Então eu vou começar falando dos benefícios dessa técnica. Eu vou mencionar 3 benefícios aqui, sendo que o primeiro deles é que ao fazer uma técnica de respiração durante o seu trabalho de parto, você garante que você está enviando bons níveis de oxigênio para o seu corpo e principalmente para o seu útero. Então imagina que o seu útero, né, é um órgão muito grande no final da sua gestação, ele é do tamanho de uma melancia mais ou menos, pensa que o seu bebê cabe dentro do seu útero, então é um órgão bem grande e esse órgão vai trabalhar durante o trabalho de parto para o seu bebê nascer, ele vai contrair. E sempre que um órgão trabalha, né, principalmente quando ele contrai, ele precisa de oxigênio para conseguir fazer esse trabalho. E aí o que a gente vê muitas mulheres fazendo durante o parto, né, durante o trabalho de parto, ao invés de respirar de forma controlada e consciente durante as contrações, o que muitas mulheres fazem, na verdade, é prender a respiração, tensionar o corpo, ficar assim, né, durante a contração. E aí elas acabam não respirando de forma adequada e não enviam uma quantidade legal, né, adequada de oxigênio para o corpo, para o útero poder trabalhar. E isso vai ter um impacto na forma como o seu útero consegue contrair, então as contrações vão ser menos eficientes, né? E com contrações menos eficientes, a tendência é que o parto seja mais longo. O segundo benefício que eu quero mencionar aqui é que respirar de forma consciente e controlada na hora do trabalho de parto vai ajudar o seu trabalho de parto a fluir melhor. Isso porque a respiração controlada, a respiração consciente, é capaz de ativar uma parte do nosso sistema nervoso que está muito relacionado com a liberação dos hormônios do trabalho de parto. Eu vou explicar isso melhor na segunda parte desse vídeo, quando eu explicar como a técnica funciona, tá? Mas esse é o segundo benefício, ajudar o seu trabalho de parto a fluir de forma mais natural, mais fisiológica. E o terceiro e último benefício é que essa técnica de respiração vai ajudar você a manter o foco e a concentração durante o parto. Então você tem algo para fazer durante as contrações e você não vai ficar lá se preocupando, com medo, ansiosa, né? Sua mente vai estar ocupada com essa tarefa de respirar de forma controlada durante a contração. Então você vai ficar mais focada e isso também vai ajudar você a ter mais controle emocional durante o processo. Agora eu vou explicar como que essa técnica ajuda o seu parto a fluir melhor. O que acontece é que na técnica você vai inspirar em 4 segundos pelo nariz e soltar o ar em 8 segundos. E é justamente esse tempo mais longo que você leva para soltar o ar, ou seja, para expirar, que vai ativar uma parte do seu sistema nervoso que está relacionada com o progresso do parto, com o progresso fisiológico do parto. Então, quando você solta o ar em mais tempo do que você inspira, você ativa um grupo de nervos específicos do seu corpo e esse grupo de nervos vai estar associado à liberação de hormônios como a ocitocina, que é o hormônio que faz o seu útero contrair. Então, quando você ajuda a ativar, né, racionalmente esse grupo de nervos, essa parte do seu sistema nervoso, você indiretamente ajuda o seu corpo a produzir mais ocitocina e assim você ajuda o seu útero a contrair de forma mais eficiente. Porque a ocitocina é o hormônio que é produzido no seu cérebro, do seu cérebro ela vai para o sangue e o seu sangue leva a ocitocina até o útero. E aí quando a ocitocina chega no seu útero, ela faz o seu útero contrair. Então, quanto mais ocitocina o seu cérebro produz, melhor e mais eficiente, né? Melhor o seu útero contrai e mais eficientes são as contrações. E como que é então essa técnica, né? Como eu já falei aqui, você vai inspirar em 4 segundos pelo nariz e você vai soltar em 8 segundos pela boca. Você vai inspirar e soltar 4 vezes.
E como as contrações na fase mais ativa do parto duram mais ou menos 1 minuto, se você fizer essa respiração 4 vezes, você vai cobrir todo o tempo que dura a sua contração. E isso também vai ajudar você a ter uma referência ali do tempo que a contração vai durar, né? Porque você sabe que quando você respirar 4 vezes, a contração vai ter chegado e vai ter passado. Então, quando você estiver fazendo a segunda respiração, você sabe que você está mais ou menos ali no meio da sua contração e que falta só mais 2 respirações para ela passar. Então, isso também vai ajudar você a ficar bem focada, bem concentrada e mais relaxada e tranquila também. Eu também recomendo que você feche os seus olhos quando você for fazer essa respiração para que você consiga se concentrar melhor e que você faça sempre durante as contrações. Você vai fazer só durante as contrações e você não vai fazer durante o intervalo entre as contrações. No intervalo entre as contrações, você mantém a sua respiração normal, você não precisa prestar atenção na forma como você respira, né? Você não precisa de uma técnica de respiração para usar durante os intervalos. No meu curso, eu ensino especificamente para que você peça para o seu parceiro aprender a contar para você. E é claro que vocês precisam praticar, né? Você pode também contar sozinha mentalmente, você não precisa que o seu parceiro conte para você, faça o que for melhor, mais fácil, mais confortável para você. Mas independente disso, é muito importante que você pratique antes do parto, para que você se familiarize com a técnica e que seja uma coisa fácil e natural para você fazer. E um exercício que você pode fazer para praticar essa técnica é usar um cubo de gelo para simular o desconforto da contração. Claro que o desconforto que você sente ao segurar um cubo de gelo não é o mesmo desconforto de uma contração, mas é só para você ter uma ideia de como essa respiração pode te ajudar a lidar com o desconforto de maneira geral e como ela vai ajudar você a ficar mais relaxada e concentrada. Então você vai segurar um cubo de gelo por 1 minuto, sem usar a técnica, só segurar o gelo por 1 minuto. E aí depois desse tempo, você solta o gelo e reflete ali um pouco sobre como que foi essa experiência, né? Como que foi segurar o gelo por 1 minuto. Foi fácil? Foi difícil? Foi muito desconfortável? Foi pouco desconfortável? Aonde você sentiu mais desconforto? Como que esse desconforto se comportou ao longo de 1 minuto? Ele estava concentrado num lugar? Ele se espalhou pela sua mão? Enfim, avalie aí, de maneira geral, como que foi a experiência de segurar o gelo. Aí, depois disso, você vai de novo segurar o gelo por 1 minuto, só que dessa vez usando essa técnica de respiração que eu ensinei aqui. Então, você vai fazer 4 vezes, inspira em 4, solta em 8, enquanto você segura o gelo e depois você avalia como foi a experiência. Muito provavelmente você vai perceber que quando você faz essa respiração controlada enquanto segura o gelo, é mais fácil de você lidar com o desconforto. Algumas mulheres dizem que elas nem sentem o desconforto do gelo, quando elas estão tão focadas na respiração que elas nem prestam atenção no desconforto do gelo. Algumas falam que sim, o desconforto ainda está lá, só que elas lidam com ele de forma diferente. E esse é o ponto mais importante, na minha opinião. O desconforto vai estar presente, né? Não tem como a gente tirar toda a dor, todo o desconforto do parto. Mas o ponto é que a forma como você lida com ele vai te ajudar a ter uma experiência mais positiva ou vai fazer a sua experiência ser negativa. Então o ponto não é só o desconforto, mas como você lida com ele. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, onde eu ensino 3 exercícios para o parto. E, mais uma vez, se você quiser conhecer o meu programa online de preparação para o parto, eu vou deixar o link aqui na descrição. Um grande beijo e eu vejo você no próximo vídeo.